Você pode dizer assim, uma casa de cura. Uma casa de cura. Cura é o que o Senhor tem para nós. E às vezes você fala, pastor, eu não estou doente. Não é só sobre isso. Vai além. Vai além. Sabe, igreja, a igreja ela foi levantada para pregar e viver o amor e a graça do Senhor, amém? A igreja ela foi levantada para ser um lugar de arrependimento e de perdão. A igreja ela foi levantada para ser um lugar de apacentamento, acolhimento, comunhão. A igreja ela foi levantada para ser um lugar de servir e de compartilhar. A igreja ela foi levantada para ser um lugar de cura. Um lugar onde nós buscamos ter saúde, onde nós nos curamos das nossas feridas. Um lugar onde nós não deveríamos encontrar contendas, mágoas, ressentimentos. Porém, a igreja é feita de pessoas. A igreja 4 paredes, né? Ela é feita de pessoas e onde existem pessoas, existe contenda, existe mágoa, existe ressentimento. Porém, nós como igreja do Senhor, nós como filhos de Deus, como imagem e semelhança do Criador, nós precisamos nos posicionar de um modo diferente. Não mais aceitar que o ser humano é assim mesmo e está tudo bem ser assim. Mas que nós possamos ter uma visão diferente e entender que o ser humano ele é assim mesmo. Mas a partir do momento em que ele encontra Jesus, tudo muda. Amém? Porque eu creio que foi assim na vida de cada um de vocês, amém? Então deve ser assim na vida de outros. Nós precisamos resplandecer essa luz e esse exemplo na vida de outros. Desde os mais jovens até os mais velhos. Isso não passa, isso deve ser eternamente. E Jesus, ele deseja entrar na minha e na sua casa. E nós somos a porta de entrada, amém? Nós somos a porta de entrada para Jesus trabalhar na nossa vida. E muitas vezes seremos um canal para Jesus trabalhar na vida de outras pessoas. E nós sabemos disso. Nós somos o intercessor da nossa casa. Somos, ou ao menos deveríamos ser. Mas eu creio que somos. Então vamos falar que somos. Se não é, já estou profetizando, tá bom? Então nós somos o intercessor da nossa casa. Nós somos aquela voz que clama, mesmo quando nós estamos feridos, envergonhados. Mesmo quando fomos humilhados. Mesmo quando fomos subestimados. Nós entendemos que em Cristo nós temos um novo recomeço. Entendemos que em Cristo nós podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. Nós entendemos que em Cristo nós podemos ser um canal de salvação, um canal de provisão, um canal de restauração e de restituição. Pastora, tudo isso é muito difícil. Não é, e te mostrarei. Então eu quero que você entenda e já comece a refletir que os nossos sentimentos, eles podem nos enganar. Quem aqui já foi enganado por sentimento? Quem não, né, gente? Quem não? Depois que a gente quebrou a cara e a gente entendeu que era o nosso sentimento gritando mais alto. E quantas vezes a gente ainda achou que era o Espírito Santo, né? Não, mas eu tenho certeza, porque é uma coisa diferente aqui dentro. E nada mais era do que o nosso sentimento. A tendência que nós tínhamos a querer aquilo, a fazer aquilo, a ansiar por aquilo. E tudo bem, porque nós estamos aqui e nós iremos passar por esse tipo de situação. O que fica para nós é que ao passarmos por essas situações, nós precisamos aprender. E sabe que esse é um grande ponto? Muitas vezes nós passamos por situações onde nós não nos colocamos na posição de aprender. Nós nos frustramos, nós nos iramos, às vezes até ficamos revoltados, como nós falamos na semana passada. Nós ficamos revoltados, vamos embora revoltados, indignados, era a palavra da semana passada. E Deus olhando e falando, mas meu Deus, por amor de mim mesmo, eu sei o que é melhor para você, só confia. Mas naquele momento, os nossos sentimentos, eles tomam conta de nós. E dependendo da situação, existe um sentimento que vai ali se sobressair. Mas nesse momento, o Espírito Santo, ele também vem. O Espírito Santo, ele vem, só que ele não vem de um modo avassalador, como vem os nossos sentimentos. Ele vem de um modo manso, sereno, tranquilo. Mas existe uma luzinha que acende dentro de você. Eu não sei qual é o modo como o Espírito Santo se manifesta para você.
Às vezes você pensa, sou eu mesmo. Às vezes você pensa, como existiam muito nos desenhos antigamente, porque eu lembro, eu acho que assistia, eu acho que era até Tom e Jerry que assistia, que aparecia, né, o anjinho e o diabinho, e falava, tipo, quem eu escuto? E é exatamente dessa maneira que acontece. Dentro de nós existe uma luta, porque existe a nossa carne que grita e que fala muito alto. Mas existe o Espírito Santo de Deus, que está ali. Ele não grita, ele não fala. Porque sabe aquela coisa, quem tem razão não precisa sair gritando? Ele só fala, porque nós iremos entender. Só que aí cabe a mim e a você aceitarmos a voz do Espírito Santo, ouvirmos e acatarmos. Acontece sempre? Não. Porém, nós sabemos que isso acontece. E eu quero que você hoje saia daqui entendendo que você, por mais que você seja uma pessoa cheia de sentimentos e emoções, você não precisa ser guiado e movido por elas. Não precisa. E eu te falo por experiência própria. Porque para quem acompanha, já ouviu falar, leu alguma coisinha de temperamento, e é algo que eu já tenho conversado com o pastor para que nós possamos trazer para toda a igreja, talvez dividindo por departamentos, não sei como faremos, porém na liderança nós já fizemos isso, de descobrir o temperamento de cada um. E eu sou de um temperamento onde as emoções, elas são assim, a flor da pele. Então é tudo muito, é muito feliz e é muito triste. É muito tranquila, mas é muito nervoso. E é tudo no muito, é tudo no ápice. Porém, quando nós encontramos Jesus, quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, nós entendemos que nós não precisamos ser reféns das nossas emoções. E a questão do temperamento hoje é muito conhecida, mas ela não serve como um amuleto para mim e para você. Para nós colocarmos a culpa no temperamento e eu agi assim porque esse é o meu temperamento. E aí nós diminuímos o nosso Deus, dizendo que o nosso temperamento é maior do que o Criador. E eu acho que não, né? Então eu acho que à medida que nós conhecemos Jesus, nós começamos a compreender que à medida que nós conhecemos e nos aproximamos e somos transformados, o nosso temperamento ele também vai ser adaptado. Ele vai ser alinhado. Até mesmo em linguagens ali dos profissionais, eles dizem que existe uma pessoa imatura e uma pessoa madura com aquele temperamento. Existem as duas versões da pessoa naquele temperamento. Então, se humanamente falando existe uma pessoa imatura e uma pessoa madura, imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né? Vocês estão aí? Posso ouvir um amém? Cheio de energia, de quem trabalhou o dia inteiro, glória a Deus que você tem um trabalho? Amém. Então, muitas famílias estão sendo destruídas porque um dia permitiram que as trevas os cegassem. E eu quero que você declare uma coisa assim: minha casa livre da contenda. Mas vocês creem nisso? Vocês estão declarando isso sobre a casa de vocês? Então você pode declarar de novo? Minha casa livre da contenda. Todo lugar que você passar livre da contenda. Você não vai ser mais um portador de contenda, se esse era o seu perfil até hoje. Isso acabou. Amém? Vamos repreender todo espírito de contenda, porque nós estamos em uma casa de cura. E o Senhor deseja trazer cura para a nossa casa. Deseja nos livrar de todo espírito de contenda que possa estar agindo sobre a nossa casa. Mas que também pode estar agindo através de mim e de você. Doído, porém, precisamos estar atentos, né? Então, como eu falei, muitas famílias, muitas pessoas estão sendo destruídas porque em algum momento elas permitiram que as trevas as cegassem. E como assim, pastora? Por muitas vezes você já foi cegado, vamos assim dizer, pela raiva, pelo ódio, por um sentimento de vingança, por um rancor, por um ciúmes. Às vezes algo que alguém tenha feito e aquilo se transformou numa condenação da sua parte, condenando alguém. O próprio pecado, a inveja, a idolatria, a ira. E muitas vezes nós passamos por certas situações dentro da nossa casa, ou nós somos portadores de certos sentimentos e emoções para as outras pessoas, e nós não damos conta. A gente sabe, talvez, contar nos dedos quantas pessoas já nos causaram esses sentimentos, né? Mas quantas pessoas você deixou com uma inveja proposital?
Quantas pessoas você deixou irada? Você jogou lá sua bomba, foi embora, e a pessoa que lute para lidar com aquilo que você largou ali no meio dela. Quantas vezes você deixou alguém com um coração cheio de ódio, e ainda cheio de si falou, mas cada um que lide com aquilo que tem. Achando ainda que estava no direito. Porque a Bíblia também nos ensina que a gente não deve fazer nosso irmão pecar, né? Então nós temos que entender que muitas vezes nós focamos demais no que o outro faz para nós, mas nós também nos esquecemos de olhar aquilo que nós fazemos para o outro. Nós não somos perfeitos, buscamos a perfeição diariamente, mas ainda estamos nesse mundo e ainda poderemos cair. E, gente, eu não vou falar que está tudo bem num sentido de viva dessa maneira, mas nós precisamos reconhecer e entender que quando aquilo acontecer, nós temos alguém que é fiel e justo para nos levantar, para nos redimir, para nos convencer do nosso erro, do nosso pecado, nos levar ao arrependimento, nos levar a pedir perdão e a sermos perdoados, amém? Então, eu quero que você entenda que para que a nossa casa, tanto a minha quanto a sua casa, seja cheia de luz, esteja andando luz de Jesus, nós precisamos que as trevas se dissipem, ou seja, que elas desapareçam. E eu quero ler com vocês uma história. Eu não vou conseguir ler a história desse rapaz inteiro, mas aqui vocês já vão saber de quem nós estamos falando. Gênesis 45, do 1 ao 15. Fala assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: saiam todos da minha presença. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José, o meu pai ainda está vivo. Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou como um pai para Faraó e me fez senhor de todo o palácio do governador de todo o Egito. Volte depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois, tudo que for teu. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e tudo que é teu acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e o meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem ao meu pai sobre toda a glória que tenho no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam. Tragam o meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre Benjamim, o seu irmão, e o abraçou. Benjamim também o abraçou chorando, e em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. José, um homem que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E a primeira ação, a primeira atitude de José ao encontrar cada um dos seus irmãos foi se mostrar perante eles quem era. Mas ele disse: não se aflijam, não se recriminem. Ele ainda encontrou algo para justificar o que havia acontecido. Disse para eles terem praticamente paz no coração, porque Deus estava no controle de todas as coisas e Deus o havia enviado para lá. E no final a Bíblia ainda nos conta que ele beijou cada um dos seus irmãos e chorou com cada um deles. Quantas vezes você diz: quebrou minha confiança para uma vez, nunca mais, eu posso até perdoar, mas longe de mim o alecrim dourado perfeito. E aí você vê José te dando um tapa na cara com uma elegância tomada pelo Espírito Santo, onde ele não só
trouxe paz para o coração daquelas pessoas, que imagina como não estava o coração daqueles irmãos naquele momento. Porque se estava ruim para José, imagina para quem fez o mal. Porque eu posso te dizer, a gente fica ruim, a gente fica mal e sentido quando nós temos quando nós estamos certos em determinadas circunstâncias. Mas você também já experimentou o outro lado, quando você está errado diante de uma situação, e a outra pessoa, ela pode até se sentir sendo ali injustiçada, mas o sentimento daquela pessoa que fez o mal, que estava do lado errado, esse também é muito ruim. Eu garanto para você que é pior do que o lado de quem foi injustiçado. Porque quando nós somos injustiçados, a Bíblia nos ensina a não guardarmos rancor. Não nos apegarmos ao fato de que alguém fez algo por nós. Ou, no caso, contra nós. A Bíblia nos ensina a perdoarmos. E não é pouco, não. Quanto que a Bíblia nos ensina a perdoar? Por dia. Por dia. Então você pensa só, como nós não temos o direito. Por que não temos? O direito de olharmos para alguém com um sentimento de... Pastora, você está falando que eu estou errado de sentir uma dor quando alguém me fere? Não, porque você é um ser humano onde você tem sentimentos e emoções. O que eu estou dizendo é, nós não fomos criados para sermos dominados por eles. E quando a Bíblia nos conta histórias, é para que a gente possa se espelhar e para que a gente possa ser encorajado. Ou seja, se José conseguiu, eu consigo. Porque o que tem de diferença entre eu e José? É porque eu sou Taila e ele era José. Era essa a nossa diferença. É porque ele viveu em outra época e eu estou aqui em 2025. É essa a diferença. Mas nós somos filhos do mesmo Deus. Nós somos ensinados pelo mesmo Senhor. Nós cumprimos os mesmos princípios. E o mesmo Espírito Santo que agia de certa forma, no caso, Jesus, o Senhor, que trabalhava na vida de José. Hoje eu tenho o Espírito Santo que trabalha em mim. Então, da mesma maneira que aconteceu lá, pode acontecer aqui. Só não pode se eu não quiser. Só não pode se você não quiser. Mas todos nós queremos, amém? Então, José, ele cresceu em um ambiente. Aqui nós vamos falar especificamente no caso de José. Ele cresceu em um ambiente familiar um pouco hostil. E o que seria o hostil? Um lugar onde se manifesta uma inimizade, um lugar ameaçador. E se nós vamos lembrar da história de José, quando ele contava o seu sonho para os seus irmãos, eles olhavam para ele como, é o quê? Está dizendo então que a gente vai se prostrar a você? Está dizendo que você é melhor do que nós? E ele era olhado de uma maneira negativa, até mesmo pelos seus irmãos. Ele era olhado de uma maneira um pouco menosprezado, até mesmo por aqueles que estavam dentro da sua casa. E aquele ambiente era hostil para ele como pessoa. Era hostil, ou seja, era ameaçador para os seus sonhos. Era ameaçador para o seu futuro. Ele não tinha alguém ali falando, é isso aí, Deus vai fazer, Deus vai cumprir aquilo que ele te mostrou através do seu sonho. Muito pelo contrário, eles faziam o quê? Mas tá fora, tá fora. Eram pessoas que faziam com que ele desacreditasse totalmente daquilo que ele havia visto, aquilo que ele havia sonhado. Era um ambiente hostil para as bênçãos que o Senhor tinha sobre ele, porque eram pessoas que não queriam que ele fosse maior do que eles. E isso acontece. A contenda, a hostilidade, ela pode sim se manifestar através daqueles que estão muito próximos a nós, inclusive dentro do nosso ambiente familiar, inclusive sangue do seu sangue. E às vezes você pensa, mas meu Deus, como é que pode um irmão ter esse sentimento por outro irmão? Como é que pode um pai ter um sentimento desse por um filho? Infelizmente, gente, eu quero te dizer uma coisa. Todos nós que estamos nesse mundo estamos sujeitos à maldade de Satanás. E com o que eu quero dizer, todos nós nascemos debaixo do peso do pecado. E quando nós encontramos Jesus, e por isso que tanto eu quanto o pastor, mas falo por mim, obviamente, eu bato tanto na tecla de você reconhecer o que Jesus fez para você, não é só pelo fato de que nós falamos sobre o céu. O céu,
Ele é o nosso destino, é o foco principal da nossa vida. Queremos todos ir para o céu, glória a Deus e aleluia, amém. Porém, para chegarmos até o céu, nós temos uma estrada, nós temos um caminho, não temos? E como é que nós iremos viver esse caminho? Esse é o ponto. Então, quando você entende que você tinha tudo para ser condenado, mas Jesus veio e te salvou. Quando você entende que você tinha tudo para ser julgado, porque você é cheio de pecado sim. Você pode estar olhando para mim com essa sua carinha bem linda que você preparou para o culto de hoje. Mas se a gente colocar uma câmerazinha dentro ali da sua casa, talvez a gente vai ver coisas que a gente não queria ter visto. Sabe aquela coisa de eu preferia ter conhecido só até aqui? E isso se estende a mim. Vocês vão me ver no meu dia de TPM. Tendo que lutar ali, falando, não fala comigo, me deixa no meu canto, vou tomar um banho. Porque a gente luta contra nós, a gente luta contra os nossos sentimentos, a gente luta contra as nossas emoções. Então sim, nós nascemos debaixo de um espírito maligno, no caso, não que nós nascemos possuídos, porém existiu uma queda. Existiu ali a introdução do pecado no mundo. E nós nascemos. Então nós nascemos debaixo desse peso. Porém, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, encontramos Jesus e reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Ele vem, Ele nos tira debaixo desse peso, Ele nos tira debaixo dessa condenação, Ele nos compra. Vocês se lembram? Tetelestai, está pago. E nós não precisamos mais andar debaixo desse jugo. Passamos a ser perfeitos? Não. Porém, começamos a entender que quando nós pecamos, nós iremos ali, nós iremos pedir perdão. Porque do mesmo modo que nós somos perdoados sem merecer, nós estamos falando de alguém de igual para igual. O mesmo pecado que ele comete eu posso cometer e às vezes eu posso cometer pior. Agora imagina aquele que não cometeu pecado algum. Ele simplesmente se deu por amor a mim e a você. Levou todos os nossos pecados nas costas, sem merecer. Ele sim tinha o direito de chegar em mim e você apontar o dedo e falar, olha aqui, seu pecador. E ele não fez. E será que eu e você temos o direito? Temos o direito de achar defeito em tudo e em todos? E aqui nós ficamos com o exemplo, além do exemplo maravilhoso de Jesus, mas já que para muitas vezes as pessoas pensam que Jesus é uma régua alta demais para ser seguido, o que não é, tá? Eu não estou justificando isso, porque Jesus é o nosso maior exemplo, porque ele foi homem. Mas nós temos José. Você se imagina sendo vendido pelos seus irmãos? Talvez você já tenha passado algo na sua casa. Talvez você tenha sido rejeitado pelos seus pais. Talvez você tenha sido rejeitado pelos seus irmãos. Talvez existia uma disputa entre irmãos. Quem era o preferido, quem não era, quem era o melhor, quem ia chegar longe, quem não ia. Talvez existia alguma coisa no seu ambiente familiar. E talvez eu quero que você pense sobre isso, que imagina você sendo colocado ali, você fala, pastor, eu não fui colocado num poço, mas eu passei por algo parecido. Então se imagine nesse lugar. E no grande dia, os irmãos chegaram ali. E José tranquilizou o coração deles, ainda beijou e chorou com cada um deles. Mandou ir buscar o pai, vem para cá, porque eu já preparei tudo para nós. Você se imagina nessa posição? E se não se imagina, hoje é noite de você começar a se imaginar. Porque é para esse lugar que o Senhor nos chama. Um lugar de restauração. Porque o inferno, ele confiou uma missão muito específica ao espírito da contenda. Destruir tudo por onde ela passar. Por onde a contenda passa, ela destrói. Por onde esse espírito maligno de contenda passa, existe um caos, existe um dano, ficam mágoas, ficam ressentimentos, ficam feridas, ficam tantas coisas. Porque essa é a missão da contenda, destruir tudo por onde ela passa. E se você parar para analisar, nunca é uma situação específica. A contenda vem por um motivo.
Mas quando você vê, ela se alastrou. E aí, por consequência, atingiu 3 ou 4 coisas que não tinham nada a ver com a história. Começou a tocar em áreas que não tinham nada a ver com a história. Pessoas que não tinham nada a ver com a história. Porque o espírito de contenda, ele vem para destruir tudo por onde ele passa. Por isso que nós declaramos que a nossa casa, ela será livre da contenda. E é pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Você crê nisso? O espírito de contenda, muitas vezes ele se manifesta num conflito caloroso ou no famoso bate-boca, quebra-pau. E você vê o povo gritando e voa. Espero que não seja assim na casa de vocês, né, gente? Mas vamos pensar na casa das pessoas que isso acontece, no nome de Jesus. Infelizmente, eu já vivi dentro da casa dos meus pais uma contenda. E já contei isso aqui diversas vezes. É aquela coisa que, para quem não tem nada a ver com o ambiente, é avassalador. Principalmente quando envolvem crianças. E a criança está ali sem entender nada do que está acontecendo. E você vê 2 adultos ou mais imaturos sendo literalmente guiados por esse espírito destruidor. E aí começa aquela coisa. E vai grito para cá e grito para lá. Às vezes alguém que perde a mão literalmente e usa de objetos voadores. Sabe, que tomam vida, possuídos pela vida naquele instante. Talvez você já tenha vivido um ambiente como esse. Eu, infelizmente, vi o meu pai agredir minha mãe. Eu já vi gritaria na minha casa. Nós já passamos por situações onde eu, como criança, não achava justo. Mas não os culpo. Graças a Deus, nem um pouco, isso é uma questão muito bem resolvida entre nós. Porém, não achava justo também com quem sofria aquilo. Não entendia. Eu era pequena demais para explicar, para entender, para qualquer coisa. A gente só sabe questionar. Então, esse espírito de contenda, ele vem destruindo tudo. O espírito de contenda, ele destrói tudo por onde ele passa. E como eu falei, acontece numa coisa, mas outras coisas estão sendo pegas ali por consequência. Pensa só, vou usar o meu caso como exemplo nesse momento. O problema era entre os meus pais. Eu não tinha nada a ver com a história. Mas quem sofreu de um estresse emocional fui eu. Quem perdeu metade do cabelo fui eu. Quem começou a ter problemas no coração fui eu. Quem foi parar no hospital fui eu. O problema era comigo? Não. Mas eu fui atingida. Então, pensem muito bem sobre isso quando vocês se descuidarem e esse espírito tentar entrar na casa de vocês. Nunca pensem que ele vai entrar e sair como se nada tivesse acontecido. Não. Consequências ficarão. Você pode ver ou você pode não ver. Porque naquele momento os meus pais não viram. Foi com o passar dos anos que as coisas foram acontecendo. Então, às vezes nós vemos, às vezes nós não vemos. Mas nós precisamos ter em mente que o espírito de contenda, ele destrói tudo por onde ele passa. E você pode pensar que ele se manifesta somente dessa maneira agressiva, mas não. Saiba que ele também pode operar de uma forma em um ressentimento. Uma revolta que acaba sendo mais interna. Algo que a pessoa começa a passar por dentro. É um conflito silencioso. E às vezes o caos ele vai surgir bem depois. Através de atitudes e consequências que irão sendo ali planejadas, alimentadas. E com o passar do tempo estoura uma bomba que você fala: meu Deus, eu já achei que era caso encerrado. Encerrado para você, mas para a pessoa que estava remoendo aquilo, planejando aquilo, alimentando aquilo, não tinha nada de encerrado. Às vezes, você passou por algo e você fala: pastora, mas eu não estou planejando uma revolta, uma ira, um plano contra ninguém. Mas às vezes você está se preparando para o grande dia em que Deus te colocar cara a cara com aquela pessoa. Aí a frase é aquela: mas vai chegar o dia. Deus vai preparar o momento. E Deus falando: é o quê? E ainda bota lá para conta de Deus, né? Não, mas Deus vai preparar um momento, eu sei que vai. E aí eu vou ficar cara a cara e eu vou poder dizer tudo que ficou aqui, ó. E Deus falando: quem foi que disse que eu estou preparando esse momento? E às vezes o momento chega
Mas quem preparou ele foi eu e você. Não teve nada a ver com Deus. Porque Deus deseja nos curar. Deus deseja nos livrar desse sentimento. Deus deseja transformar esse sentimento em algo bom. Assim como Ele fez comigo e com você. Pegou tudo aquilo de ruim que Ele poderia sentir por mim e por você e transformou em amor. Um amor inexplicável. Você fala, pastora, mas eu não sou de ferro. Ele também não era. E ele ia sofrer. Você não vai nem ser pregado num madeiro. Eu não estou falando que você precisa ser melhor amigo de quem te causou algo. Eu estou dizendo que sim, você precisa amar. Sim, você precisa olhar para essa pessoa com um olhar de amor. E você nem vai ser pregado num madeiro por causa dos pecados dela. E Jesus foi. E nós achamos que nós temos o direito. Não, nós não temos. Se você estava esperando que a sua vitória tivesse sabor de mel, vim aqui para azedar sua vitória. Nós não temos. E está tudo bem. E sabe por que está tudo bem? Deixa eu te contar uma coisa. Quando nós nos colocamos num nível de superioridade, nós temos que dar conta daquilo. Porque então se eu me coloco num patamar onde acho que eu sou boa o suficiente para julgar o que a outra pessoa está fazendo, porque eu nunca faria, eu tenho que ter um exemplo impecável. Mas eu não posso deixar passar um nada. Ah, não, mas não é a mesma coisa. Não é desculpa. Então o peso de você ser bom demais é grande. A responsabilidade de você ser uma pessoa julgadora porque você é boa demais é muito grande. E eu acho que nenhum de nós aqui passaríamos nesse lugar. Não passaríamos nessa prova. Então se nós não passaríamos, nós que conhecemos a Jesus, nós que somos lapidados e transformados diariamente, imagina aqueles que não conhecem. Ah, pastora, mas a outra pessoa conhece, então deixa que o Espírito Santo trabalhe na outra pessoa. O Senhor, Ele não precisa de advogado. Ele não precisa que você faça o trabalho dele. Pode deixar que Ele faz. E se eu nunca ouvi um pedido de perdão, amém, você é amado do mesmo jeito. Por um amor que é inexplicável, imensurável, inabalável. E eu não estou tirando a sua dor de que talvez você queria o amor dos seus pais, que você queria o amor dos seus irmãos, de que algum parente que é muito importante para você, às vezes até amigos que você considera como irmãos. Mas não se coloque na posição de superioridade, porque o preço ele é alto demais. E é um preço que nós não podemos pagar. E olha que interessante, a definição de contenda que nós encontramos no dicionário é combate, guerra, discussão, discórdia, luta, é tudo isso que a contenda traz. Uma leve contenda, que hoje às vezes a gente lê algumas coisas na internet que soam até engraçado, né? Tem um videozinho que eu vi, inclusive eu vi hoje mesmo, que era um vídeo engraçado até. Acho que era uma mulher de inteligência artificial e ela estava tipo tocando um instrumento, assim, você via que o fundo era criado. E ela estava com uma cara assim, meio tipo, olha o que eu fiz. E o texto era, eu tentando agir naturalmente depois da contenda que eu criei, com alguma coisa que eu falei. E eu falei, é exatamente assim. Porque quando nós somos tomados pelos nossos sentimentos, às vezes naquele momento de explosão, a gente lança alguma coisa. E aí depois que a gente ouve o Espírito Santo falando apenas pare. Só que quando ele disse apenas pare, a gente não ouviu e a gente fez. E aí depois que a gente fez, foi tarde demais, a flecha já foi lançada. E a gente vê o caos, a contenda se instalar. A contenda se instalando no ambiente, nas famílias, nos lugares. E às vezes depois que você começa a entender e a discernir a voz do Espírito Santo, você começa a ficar o quê? Se sentindo envergonhado, se sentindo mal, se sentindo... E aí você tenta apagar o fogo, aí você tenta fazer alguma coisa, mas já foi. Sabe aquela coisa, foi só um comentário, mas tinha um fundinho de verdade naquele comentário, tinha uma pontinha de maldade naquele comentário. E para contenda, não importa se tem 100%, se tem 1%, o inimigo ele só precisa usar da palavra que você lançou. Então estejamos atentos a isso. Muitas casas vão sendo possuídas, vão sendo tomadas por esse espírito de contenda. E aí nós vemos a contenda presente no relacionamento do marido e da mulher. Nós vemos a contenda no relacionamento com os filhos e entre os filhos. Nós vemos essa contenda numa linguagem
no modo como se dita as coisas dentro de casa, no modo como os membros resolvem os seus problemas. Nós já passamos por situações de ver casais que a gente olhava assim um para a cara do outro, e uma vez a gente foi falar até com um casal, tipo, assim, é assim que vocês tratam um outro? Sim, mas a gente já está acostumado, esse é o nosso jeito. É por isso que tem problema. Já está acostumado, já é do seu jeito, mas é por isso que dá ruim. E vai tentar mostrar que está errado. Não, mas esse é o nosso jeito, assim dá certo. E a contenda sambando na cara da família. E aí é um que para ter autoridade fala mais alto que o outro. Aí, opa, não vem gritar comigo, porque se você gritar eu também sei gritar. E aí começa a medir a força, a medir a razão, a medir quem pode mais, quem sabe mais, quem consegue mais. E aí se tem filhos, os filhos estão ali assistindo tudo. Se não tem filho, você já está decretando dentro da sua casa como é que vai ser o futuro com os seus filhos. Porque se não for a misericórdia do Senhor e a boa vontade do casal de mudar, não pense que quando o filho nascer vai ser tudo diferente. Nós dizemos muito isso. Está namorando? Cuidado. Não pense que quando casar as coisas vão mudar. Porque não muda. Não, quando casar vai ser mais carinhoso. Não vai, porque você acostumou o namoro inteiro assim. Vai ser assim e daqui para pior. Porque depois, eu já casei mesmo. Ah, e quando eu estou casado ainda não tenho os filhos. Não, mas quando virar pai, quando virar mãe vai mudar. Não vai. Porque depois você não vai ter tempo para pensar somente em você e no seu companheiro. Você tem uma pessoa que depende de você. Não é só que te ama. É que depende de você. Depende de você para tudo. Depende de você para comer, depende de você para dormir, depende de você para sair do berço, depende de você para comer, depende de você para tomar banho, depende de você para conseguir dormir, depende de você para se limpar, depende de você para tudo. E mesmo que você não queira, mesmo que você queira ficar sentada no seu sofá, você não vai conseguir. Mesmo que você tivesse muita ruindade no seu coração, aquele choro ia te deixar maluco de um jeito que você fala, criança, vem aqui logo. Mas não é por isso que você vai. Você vai porque você tem um amor tão inexplicável. É um amor, é amor, não é? É amor. É um amor inexplicável. E você vai com tudo que você tem, com tudo que você já não tem mais. E você faz. Só que quando aquele ambiente, ele foi preparado com um amor, é diferente. E a criança sente. Agora, quando aquele ambiente, ele está debaixo de uma hostilidade, a criança também vai sentir. Então nós precisamos tomar muito cuidado qual é o ambiente que está sendo criado dentro da sua casa. Gente, um conselho. Ninguém aqui. Eu ia falar, eu lembrei do pastor Ozamp, não me leva mal, que eu lembrei da piada dele. Eu ia falar, alguém aqui não consegue ouvir? Aí ele falou, Zamp, de você aquele dia, eu ia rir, mas eu não estou rindo de você, tá? No nome de Jesus. Olha a situação que você me põe, tá vendo? Mas agora, brincadeiras à parte, a Tawane sabe bem que ele ouve, não ouve, Tal? Ouve que é uma maravilha, né? Quando você manda ele fazer alguma coisa. Mas agora, brincadeiras à parte, alguém aqui tem algum problema de audição? Alguém? Não ouve, você não ouve nada? Ah, alguém aqui não ouve nada? Ouve zero? Não, né? Então a gente não precisa gritar para conversar. Então a esposa não precisa gritar para falar. O marido não precisa gritar para responder. Porque nós somos seres humanos, cheios do Espírito Santo de Deus, domínio próprio, fruto do Espírito, que nós conseguimos nos comunicar com amor e respeito. Então comece mostrando isso para os seus filhos, sabe por quê? A partir do momento em que seu filho, agora vamos pegar a filha, porque a filha, tudo bem que no nosso caso nós só temos filho, e que se eu vejo alguém gritar com o Mateus, mas vamos pegar a filha. A partir do momento em que você permite que o seu filho ou a sua filha veja, ou você gritando com seu marido, ou seu marido gritando com você, sabe o que ela vai entender? Isso é normal. Aí pensa você num belo jantar de Natal, e aí você pega uma pessoa gritando com a sua filha e com o seu filho, e aí você vai tentar falar algo e ela fala, mas ué mãe, qual é o problema? O pai grita com você o tempo todo. O que você vai dizer? E você pai?
O que você vai dizer? Não grita com a minha filha? E ela vai falar, mas você grita com a mãe o tempo todo, isso é normal, tá tudo bem. É o nosso jeito. Nós ensinamos muito mais com o exemplo do que aquilo que nós falamos. Então, se o ambiente da sua casa é um ambiente hostil, não tenha dúvida que os seus filhos vão crescer dessa mesma maneira. Então, se é isso que você demonstra dentro da sua casa, você não vai ter um casamento saudável. Se está tudo bem para você, o seu marido gritar, se está tudo bem para você, a sua esposa gritar, mesmo que vocês dois consigam conversar plenamente como pessoas normais, porque ninguém ainda ficou surdo ao ponto de precisar um gritar com o outro. Ninguém usa um aparelhinho de audição porque não consegue ouvir. Então você está estabelecendo, até mesmo para o mundo espiritual, esse aqui é o modus operandi da minha casa. E ali, você abre uma porta para Satanás e fala, seja bem-vindo, entre, se assente, faça morada. E depois você não entende, porque você ora, você jejua, você faz o que for, e muitas coisas não mudam. Porque o básico precisa mudar, o respeito. O respeito. Nós abrimos portas para o inimigo. Homens abrem portas para o inimigo a partir do momento em que você não honra a sua esposa. Você não cuida da sua esposa. Você não dá a vida para sua esposa como Cristo deu para a igreja. Sim. Esposa abre porta para o inimigo. Quando nós estávamos vendo até um vídeo falando sobre isso, quando ela não é a coroa do seu marido. Quando ela não é uma mulher sábia, um suporte, uma auxiliadora. Gente, o casal entre si, o pastor é a pessoa que vai poder mais falar dos meus defeitos. Ele me conhece do começo ao fim. Mas tem necessidade da gente ficar jogando um contra o outro. Ah, mas você tem isso. Ah, mas você vai começar a falar de mim? Então deixa eu começar a falar de você. Mas se eu começar a falar de você, o inimigo ele não precisa de um grande movimento. Ele precisa de uma palavra lançada. Uma terra fértil para receber. E nesse momento, seu coração ele não tem que ser fértil. Nesse momento ele tem que estar bem fechado. Você ouviu alguma coisa? Você já se conhece, você sabe. Se eu perguntar para você, qual é a sua reação quando alguém grita com você? Você não vai virar para mim e falar, não sei. Vai estar mentindo. Você sabe sim qual é a sua reação quando alguém grita com você. Posso te dar um conselho? Vira as costas e vai tomar banho. Foi o que eu fiz comigo. Quando o pastor nunca, isso eu posso dizer aqui, não preciso dizer nem diante de Deus, mas ele nunca, 12 anos que nós estamos juntos, ele nunca levantou a voz para mim, mas nunca. Como diz minha mãe, até porque ele tem amor à vida. Mas brincadeiras à parte, ele sempre foi muito respeitador. Ele nunca levantou a voz. Eu, por si só, eu já falo mais assim. E às vezes ele falava, calma, que parece que você está aumentando a voz. Eu não estou aumentando a voz, eu falo assim. E ele, calma, que parece que você está aumentando a voz. E quando eu achava que aquilo ia sair um pouco fora do controle, eu falava para ele, calma. E isso foi com muito tempo para a gente desenvolver. Eu falei, eu vou tomar banho, depois a gente conversa. Aí ali no banho, aí eu e Deus. Aí entre eu e Deus ninguém se intromete, entendeu? E aí a gente conversa e eu vou tudo no meu espírito. E depois eu saio, calma, serena, tranquila. Vamos conversar. Mas até eu entender e ter sabedoria e discernimento para fazer isso, ixi, eu já briguei muito. E briguei sozinha, porque ele não gosta de brigar, então ele não brigava comigo, eu brigava sozinha. E aí a contenda, ela ia aos poucos. E a gente dizia, não, a gente não briga, porque de fato a gente se desentendia por coisas bobas do dia a dia. Mas era o que o espírito da contenda precisava. Para se estabelecer. E para aquilo ficar sempre ecoando dentro da nossa casa. Então fica esse exemplo e esse encorajamento para você. A contenda ela não pode estar presente no seu relacionamento. Pastor, a gente não vai concordar sempre com tudo. Verdade, não vão. Mas vocês são maduros já o suficiente para resolver tudo na base da conversa. E quando vê que a conversa não está fluindo, olha, agora não é o momento da gente continuar, vamos continuar depois? Com os filhos. Filhos entre filhos, você pode ter um irmão, então você com o seu irmão. Nós podemos ter um posicionamento completamente diferente. E transmitir isso para as pessoas. Porque nós temos um auxiliador, amém? Nós temos o fruto do Espírito, amém? Nós podemos colocar isso em prática.
Então nós precisamos entender definitivamente que a contenda, ela não é só uma coisinha que aconteceu no seu dia. É um espírito maligno. E sabe uma coisa que eu quero que você não se esqueça hoje? Todas as pessoas que serviram eu não vou dizer que serviram, porque talvez vocês levem para um lado muito intenso e talvez você ache que não sirva para você, mas todas as pessoas que talvez já foram, de certa forma, guiadas, nem que seja em uma decisão, em um pensamento, em alguma ação, pelo Satanás, pelo demônio, que esteve escravo de algum espírito maligno na sua vida, tem em seu caráter traços da influência desse espírito. Até que venha Jesus, quebre tudo e amém. Até que você se arrependa, abra mão dos seus pecados, abra mão das suas ações. Então uma pessoa que passou por muito tempo, debaixo da autoridade de algum espírito maligno, até que ela não se deixe ser tratada, curada, que ela se arrependa e não pratique mais, aquele espírito ainda exerce alguma autoridade sobre aquela vida. E às vezes a pessoa está lutando contra um pecado específico, mas ele já sabe daquilo e ele começa a agir então em outra área. E nós precisamos estar atentos. Porque esse espírito de contenda, ele vai influenciando na identidade da nossa família, no comportamento individual e às vezes até mesmo no comportamento de toda a família. Sabe claro que nós vemos isso de toda forma, mas sabe quando o pai tem uma personalidade tão forte, a mãe tem uma personalidade tão forte, quando você vê o filho você fala, só podia ser filho de quem é? Porque você vê os traços na pessoa, e eu não estou dizendo isso de modo negativo, estou dizendo que você vê nítido os traços do pai ou da mãe naquela criança. Mas de maneira negativa também é real. Você vê aquele espírito maligno se movendo no pai, talvez com uma grosseria. Você vê o espírito maligno se movendo na mãe, talvez de um outro modo. E quando você olha para a criança, ela está debaixo daquela regência. Porque a criança ela ainda é vulnerável. Ela ainda precisa de defesa. E as pessoas que deveriam estar na posição de defendê-las, estão na posição de colocá-las à mercê desse espírito. Então, quando você não pensar em você, pense naqueles que você pôs no mundo. Claro que, primeiro de tudo, nós desejamos que vocês pensem em vocês. Porque uma casa cheia do shalom de Deus é o que o Senhor tem para nós. Uma casa com paz de espírito, longe de contendas. Gente, a contenda não é bonito. Infelizmente, nós já vimos pessoas, mas que acham legal, assim, a gente está discutindo todo dia. Não é legal. Não é bonito. Não é saudável. Mas precisa se discutir para chegar em algum lugar. Não, você precisa conversar para chegar em algum lugar. Você precisa conversar. Você precisa se alinhar. Para chegar em algum lugar com o Senhor, você não vai discutir com Ele, até porque você vai perder. A mesma coisa você vai fazer com o seu parceiro. A mesma coisa você vai fazer com os seus filhos. E olha que nessa guerra entre nós e Deus, nós sabemos que tem um certo. E às vezes numa situação onde você precisa chegar em um ponto ali, num denominador comum, talvez nem você e nem ele vão ter razão. Vocês vão precisar encontrar um equilíbrio entre o que é bom para um e o que é bom para outro. E o espírito de contenda, ele não precisa encontrar uma brecha nisso. Basta nós termos um pouquinho de boa vontade. Basta essa pressa do nosso dia a dia, essa velocidade de ter que resolver tudo logo, essa falta de paciência para poder ficar no telefone e acabar logo a conversa, essa falta de paciência de lapidar e de alimentar um relacionamento, porque sim, relacionamentos precisam ser alimentados. Não importa quantos anos vocês estão juntos, não importa quantos anos vocês estão casados, não importa quantos filhos vocês têm, se não for cuidado e alimentado, acaba. Acaba. Não se iludem, não se confundam, como eu posso dizer, não sejam ingênuos de achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos estar sempre ali, conectados. E o Senhor, Ele nos dá essa graça. Isso aqui não é para assustar ninguém não, porque o Senhor nos dá essa graça. O Senhor nos dá esse discernimento à medida que nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós.
Então, por si só, nós vamos entendendo o que é melhor para a nossa casa, o que é melhor para a nossa família. E quando nós entendemos, opa, aqui alguma coisa está saindo fora do controle, nós batemos o pé, aqui não. E é assim que você precisa defender a sua casa. Sabe por quê? O que está presente numa casa, num relacionamento, debaixo do espírito de contenda, e talvez agora você fale, pastor, isso não tem nada a ver dentro da minha casa atual, mas tinha na época dos meus pais. É algo que precisamos quebrar. Então nós vemos rixas, nós vemos a maledicência, que são os comentários maldosos ou a difamação. Existem palavras carregadas de maldição, palavrões, xingamentos, palavras pesadas, gritaria, palavra de acusação. Sabe aquela coisa de que você não vai dar em nada, desse jeito você não vai dar em lugar nenhum. E às vezes até mesmo por falta de sabedoria dos pais, aquela coisa de que o seu irmão é melhor do que você, o seu primo é melhor do que você, o fulano é melhor do que você. Por que você não é igual a tal pessoa? Atitudes e palavras violentas, mentiras, o ódio, a raiva, o orgulho, o relacionamento que foi quebrado e cortado. E às vezes o que sobrou foi uma rivalidade, ao invés de um amor. E não que o amor tenha acabado, porque o verdadeiro amor ele não acaba. Eu costumo dizer que o verdadeiro amor ele pode ser enterrado com muitas coisas, ele pode ser sufocado com inúmeros outros sentimentos. Ele não acaba, mas ele se cansa, ele se esgota, porque é tanto remorso, é tanto cansaço, é tanta rivalidade, é tanta coisa que vai ali sufocando aquele sentimento, que depois o trabalho que você tem não é fazer a outra pessoa te amar novamente, é você tirar tudo aquilo, e tirando coisa por coisa, até aquela pessoa ser curada de todos aqueles outros sentimentos, e pronto, só tem espaço para o amor. E isso não é só para casais. Isso é para relacionamentos que envolvem duas pessoas. Tenho certeza que você tem algum amigo ou uma amiga que você ama muito. E que se você não cuidar, é uma amizade que acaba. Porque somos seres humanos. Estamos vulneráveis a isso. E olha o que a Bíblia nos ensina em Provérbios 15, do 1 ao 2. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. A Bíblia é muito mais sábia do que eu. Resumiu para vocês o que eu acabei de dizer. Em Provérbios 18, do 6 ao 7, fala assim: os lábios do tolo provocam briga e a sua boca atrai açoites. A boca do tolo é a sua desgraça e os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. Olha que forte. Olha que forte, a boca do tolo é a sua desgraça. Uma pessoa sem graça, uma pessoa na ruína. A boca do tolo, os seus lábios são uma armadilha para a própria alma. Cuidado com as suas palavras, porque eu tenho certeza que em algum momento você foi ferido por palavras que foram lançadas sobre você. Em algum momento alguém, mesmo que não tenha tido nenhum pingo de intenção de te ferir, te feriu com alguma palavra lançada. Às vezes a pessoa até tinha sim a intenção de te ferir e te feriu. Então, do mesmo modo, não se coloque nessa posição, porque você tem o Senhor, você sabe ser melhor, e não por superioridade, mas porque o Espírito Santo te encontrou, te transformou, te renovou e te mostrou que você não precisa agir de igual modo. Amém? A contenda, ela entra na nossa casa com o objetivo de destruir, como eu já falei. Os propósitos do Senhor, eles podem ser destruídos pelo esse espírito de contenda. Essa contenda, ela deseja roubar o nosso shalom. E eu quero te dizer uma coisa e te encorajar. Escolha as suas guerras. Escolha as suas guerras. Às vezes nós estamos tão ociosos na vida, a gente fica entrando em qualquer guerra. Gente, não. Com muito amor, a caçar o que fazer. Eu tenho certeza que se você procurar com um pouquinho de vontade, você encontra. Sabe, escolha suas guerras. Existem coisas que não vale. Tipo, seu marido ir no banheiro e nunca fechar a tampinha do lencinho umedecido que seca. Ala Deus, eu recebi essa revelação aqui agora. Desceu. Aí desceu, eu falei para a igreja. Sabe, gente? O marido querer fazer café assim que você terminou de limpar a cozinha.
Aí ele fez, pôs na xícara, ainda derrubou na pia, ficou a mancha, e ele sentou para fazer as coisas dele. Escolha suas guerras. Você não precisa, sabe, ir lá e mostrar que você acabou de limpar a casa, que ela tá cheirosinha. Menino, o Espírito Santo tá, ó, falando aqui, ó, coisa maluca. Tá acontecendo, uma revelação aqui. Revelamento. Mas é sério, gente, às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas que poderia simplesmente ter passado. Mas a gente se apega àquilo e a gente faz daquilo uma guerra. E aí, na guerra tem que ter um vencedor. Mas a gente não está guerreando um contra o outro. A gente joga junto. O pastor costuma dizer uma coisa que ele fala, que ele falava muito isso para mim. Ele falava, amor, quando um ganha, os dois ganham. Quando um perde, os dois perdem. E dentro disso nós começamos a criar algumas coisas para casais. Nós falamos, realmente o casal, a família, precisa estar andando na mesma direção. Porque se não estiver na mesma direção, vai chegar uma hora que não vai dar certo. Porque pensa, nós somos ligados por uma aliança. E se chegar uma hora que está um indo para cá e outro indo para cá, vai chegar num momento em que a coisa vai começar a puxar. Agora, quando nós estamos andando na mesma direção, nada vai se romper. Nada vai se desgastar. Porque nós estamos indo para a mesma direção. Agora, imagina um carro vindo daqui e um carro vindo daqui. Se eles vierem de frente, eles vão bater. Agora, se eles estiverem indo na mesma direção, é o que você passa pelo tráfego todo dia. Um atrás do outro, devagarzinho, você chega onde você gostaria de chegar. É assim que funciona o nosso relacionamento. Nós precisamos andar juntos. Nós não precisamos entrar em todas as guerras e nem fazer de coisas pequenas guerras. A vida, ela já é difícil demais. Nós já vamos ter guerras o suficiente que às vezes a gente nem queria entrar e nos colocaram lá. Então acho que a gente pode já começar a melhorar um pouco para nós, começar a escolher quais guerras nós queremos entrar. E será que isso aqui precisa virar uma guerra? Será que isso aqui precisa talvez ser uma porta de entrada para contenda? Eu tenho certeza que se você começar a olhar dessa maneira, você não vai mais deixar com que o inimigo ele sambe na sua casa assim, desnecessariamente. É muito melhor. E isso, claro que a gente já virou até brincadeira por conta de mulheres querendo ter razão e etc e tal, mas muito homem também gosta de ter razão, isso é do ser humano. Mas eu posso dizer, é muito melhor ter paz do que ter razão. Porque para alguém ter razão, o outro vai ter que perder. E alguém vai ter que se sentir superior. E você não é superior. Às vezes naquele momento você vai ser usado com sabedoria, usado ou usada com sabedoria para trazer um direcionamento justo. Mas não naquela guerra que você só quer mostrar força, só quer mostrar quem é melhor. O Espírito Santo sonda o seu coração, Ele sabe. Ele sabe quando você quer vencer porque os dois vão vencer ou quando você quer vencer só para mostrar que estava certo. Então escolha. Mas olha que interessante, por causa da contenda entre os seus irmãos, José ele foi vendido como escravo para o Egito, mas mesmo escravo, o Senhor era com José. E Gênesis 39, 2 diz isso, o Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Até preso o homem estava prosperando. Até preso confiaram nele para um cargo de confiança. Mesmo no cárcere o Senhor era com José. Gênesis 39, 20 e 21 disse, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor estava com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Mesmo esquecido na cadeia, mesmo no pior cenário, José ele não permitiu que a contenda, a ira, o ódio, o rancor, o ressentimento, até aquela autocomiseração tomassem conta do seu coração. Muito pelo contrário, ele decidiu ser um instrumento de reconciliação para sua casa. E hoje o Senhor deseja fazer a mesma coisa na minha e na sua vida. Ele deseja nos transformar para que nós possamos ser fontes de cura, fontes de perdão, de reconciliação, para que a nossa casa não entre, não fique debaixo desse espírito de contenda, de conflito, de guerra. Sabe que reconciliar é pôr em harmonia, reconciliar é promover a paz, reconciliar é ter uma linguagem de apacentamento, reconciliar é pôr de lado toda a razão em prol de um bem maior. Escolha as suas guerras. José, ele, naquele cenário todo que ele viveu,
Ele ajuntou a sua família, Ele abençoou a sua família, Ele perdoou a sua família e Ele prosperou a sua família. Então não se apegue ao que te aconteceu. Se apegue aonde você está hoje. E seja um instrumento de reconciliação entre o Senhor e essas pessoas, entre você e essas pessoas. Talvez você fale, pastora, você não sabe o quanto dói. Eu não sei. Você sabe o quanto te dói. Eu não faço ideia. Eu posso me compadecer de você e me encher de empatia e me colocar no seu lugar. Ainda assim eu não vou saber o que você sente. Porém eu posso te dizer, você tem um Senhor, você tem um Pai amoroso, misericordioso, que olha para você e tira de você todo sentimento que não provém dele, que cura suas feridas, e não somente que coloca debaixo do tapete, mas ele limpa, ele fecha, e depois ele coloca um curativo que é para não sangrar mais. Assim como Jesus me deu aquela visão naquele dia sobre a minha vida, que não bastava somente trocar as vestes, era necessário cuidar das feridas, para que aquelas feridas não continuassem sangrando e sujando as novas vestes. É assim que o Senhor deseja fazer comigo e com você nessa noite. E que nessa noite eu queria que você se colocasse de pé. Que você consiga, de fato, numa decisão, rejeitar e colocar para fora todo espírito de contenda. Que talvez você tenha crescido nesse ambiente e talvez você não tenha tido sabedoria até agora para quebrar o ciclo, para quebrar aquilo que foi passando de pessoa, de geração em geração, e talvez você veio carregando até aqui. Mas hoje o Senhor te diz, basta, acabou. Eu não te chamei para esse lugar, eu te chamo para um lugar novo. Para um lugar onde você vai ser curado, porque você está em uma casa de cura. Um lugar onde você vai ser renovado, um lugar onde você vai ser transformado, um lugar onde você vai ser abraçado. E você não precisa mais caminhar com esse peso. Você não precisa mais caminhar com essa dor. E a partir de agora fazer diferente dentro da sua casa. A partir de agora fazer diferente para os seus. E de agora em diante começar a declarar. Porque nós não vivemos para nós. Nós vivemos para um propósito. E nós que temos filhos e aqueles que terão. A partir do momento que você tem um filho, você não trabalha mais só para você. Você trabalha para o que você vai deixar. Quem você vai deixar. E não é sobre grandes posições. Mas você precisa partir dessa terra sabendo que você fez o seu melhor sobre os seus filhos. Que eles vão ter sabedoria de escolher o caminho certo, de continuar nos caminhos do Senhor. E saber que você deixou um legado. Você não deixou simplesmente pessoas. Você não deixou herança. Você não deixou somente dinheiro, como nós ouvimos uma vez. Você deixou um legado. Você deixou pessoas preparadas para fazer a diferença. Você facilitou a vida de pessoas onde talvez a sua não foi facilitada, mas você facilitou a vida dos seus. E do mesmo modo que Jesus te cura do passado, você cura o seu futuro, você cura a sua geração, você cura os seus descendentes. E eu queria que você que sente que precisa dessa oração de cura, que você viesse aqui à frente. E você que precisa, você já sabe que você precisa, então venha, para que a gente possa realmente orar por você. E que você saia daqui com o seu coração abraçado, com o seu coração curado. E que você não carregue mais com você nenhuma palavra, nenhuma sentença, nenhum sentimento. E talvez você pense, pastor, eu já sou curada. Mas às vezes existe algo ainda aí que te dói. Algo que às vezes ainda te amarra, algo que às vezes ainda você se lembra. E eu queria que você viesse. E não tenha vergonha. Esse momento é um momento de cura. Você está na sua casa. E quem não precisa de cura, amém. Interceda por aqueles que precisam.